Jurei nunca mais voltar à casa do meu amigo. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liberaudiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o conto A Alma das Flores, da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida. Se quiser informações sobre a autora, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Dê um like se você gosta deste canal, comente, compartilhe e se inscreva. Se quiser contribuir, veja como na descrição do vídeo. Obrigada! Vamos à leitura. Em ótima ocasião vieste, Adolfo, exclamou Salles, vendo-me ao portão do seu jardim. Tenho agora uma esplêndida coleção de rosas. Entra. De fato, as roseiras estavam com uma deliciosa carga de flores. Umas brancas como a neve, outras amarelas, outras rosadas, outras cor de sangue, rajadas, lisas, crespas, folhudas, simples. De todos os tamanhos, de todas as cores e de todos os feitios, elas bailavam a doce viração da manhã, sacudindo entre a folhagem escura as cristalinas gotinhas d'água com que o regador do jardineiro ou o orvalho da noite as tinha pulverizado. Encantador, realmente, disse eu, sentando-me num banco, enquanto Salles ia e vinha, explicando a origem desta rosa, a história complicada daquela outra, o romance de amor ligado a uma assim e assim, o trabalho que tal floricultor tivera para conseguir uma rosa tão perfeita como era a que eu via junto a mim, na haste curva de uma roseira sem espinhos. O Salles dizia de cor tudo aquilo, mais de 400 nomes, um catálogo vivo, que ele desfiava muito ufano. No Rio, já há gosto, repetia ele de vez em quando, impando de orgulho em frente às suas formosíssimas flores. Eu ouvia-o, sentindo-me bem ali, embebido naquele doce aroma e com tal espetáculo diante dos olhos. De repente, enquanto Salles externava os seus conhecimentos de jardineiro apaixonado, eu vi, em um extenso gramado verde, aveludado, que havia junto ao lago, aparecerem, como por encanto, umas 20 raparigas formosíssimas, pés descalços, túnicas rosadas mal seguras nos ombros, erguidas de um lado, deixando ver a perna torneada e roliça, cabelos negros suspensos na nuca por travessas de ouro, olhos negros também, cheios de alegria e de malícia, dentes brancos resplandecentes, sorriso aberto, faces frescas como a aurora. Elas dançavam em rondas, mãos dadas, beijando-se, aparecendo ora aqui, ora ali, sempre alegres e saltitantes. O Salles continuava a descrever a astúcia de um tal floricultor inglês que roubara a um belga um importante segredo da esquisita formação de uma nova rosa. Biltre, clamava ele, vermelho de cólera. Nesse momento, uma das raparigas, destacando-se do grupo, correu para mim e deu-me ingenuamente um beijo no pescoço. Voltei-me rápido e vi que me roçava no ombro a tal rosa muito perfeita, inclinada da haste de uma roseira sem espinhos. O Salles convidou-me para o almoço e eu segui-o, julgando que aquela esplêndida visão me havia de acompanhar. Mas na sala, em frente às costeletas de carneiro e dos bifes, nada mais vi. Passou-se algum tempo. Um dia o Salles, entrando-me pelo escritório, exclamou: Homem, consegui ter aqui no Rio cravos tão belos como os de São Paulo. Se quiseres vê-los, vai amanhã cedo ao meu jardim. Fui. Sentei-me no mesmo banco. O Salles começou a fazer a história dos cravos. Falou-me de um amigo seu da província que chegara a obter 100 e tantas qualidades deles. Narrou a propósito uma viagem e meia dúzia de anedotas. Eu escutava-o, procurando no extenso gramado as 20 raparigas da Manhã das Rosas, mas não as encontrava. Olhando sempre, principiei a divisar ao longe umas pontas de lanças douradas, uns capacetes de cintilações metálicas e uns penachos flutuantes, de cores vistosas. Era um exército de cavalaria que subia uma encosta? Eram uns comparsas de teatro, ensaiando-se para o espetáculo. Eu ia definir a coisa, quando Salles disse: Vem cá,
Vou mostrar-te uma parede da minha horta que está literalmente coberta de madressilva. Aquilo é uma flor vulgar, mas é bonita. Anda daí. Entramos na horta. Borboletinhas cor de palha voavam por sobre as couves. Havia um ar ingênuo em tudo aquilo. Chegando em frente ao tal muro, fiquei atônito. Como uma cascata de flores amarelas, rosadas e brancas, os cachos da madressilva pendiam de entre a folhagem. Zumbiam-lhe as vespas em torno, e o Salles explicou. Esta trepadeira fornece muito mel às abelhas. Que cheiro agradável, hein? Já então, umas mãozinhas curtas e gordas afastavam a folhagem, e eu vi a cara redonda e graciosa de uma moça surgir detrás da verdura, olhar para a direita e para a esquerda, estender o pescoço roliço, mostrar o busto coberto por uma camisa de linho e um colete de veludo negro de aldeã. Logo depois veio de fora um camponês, vestuário galante, rapaz altivo e alegre. E ela, debruçando-se na folhagem, como quem se debruça à janela, sorriu, mostrando as covinhas das faces, e os seus lábios encontraram-se com os do campônio num longo beijo de amor. As abelhas zumbiam, e a camponesa enfeitava de flores o chapéu de feltro cinzento do namorado. E agora já não eram só eles. Em vários pontos do muro, camponeses e camponesas segredavam, abraçando-se. Uma delas chegou a ter a ousadia de saltar para fora e mostrou assim as suas meias em riscas e a saia vermelha barrada de preto. O noivo aparou-a nos braços e lá se foram os dois, saltando por sobre as ervas e rindo às gargalhadas. O Salles convidou-me a ir ao pomar. Tenho lá uma magnólia esplêndida. Eu sou tão doido por flores que as planto em toda a parte, dizia-me ele, dando-me o braço. O pomar era pequeno, mas tratado com muito capricho. Tinha de notável uma mangueira de enormes dimensões e já não me lembra que variedades de frutas. A magnólia lá estava, com as suas grandes flores pálidas emergindo da rama escura da árvore. Rodeando uma jaqueira vizinha, havia um banco de pau. Sentamo-nos um pouco. O Salles começou a ferir-lhe o tronco com o canivete. Estávamos silenciosos e eu meditava na estranheza das minhas visões em casa do meu amigo, quando vi, positivamente vi, uma encantadora mulher, já na segunda mocidade, mas apesar disso linda, arrastando-se de joelhos, com os cabelos em desalinho, os olhos castanhos cheios de paixão, os lábios trêmulos, o vestido a envolvê-la numas rendas sombrias, pespontadas por pequenos raios de ouro, as mãos erguidas suplicemente. Transbordava de tal maneira a paixão do seu olhar, havia tal contenção de amor no seu peito, que me chegou a ser doloroso vê-la assim. Com quem falava? A quem dizia com tanta veemência o amo-te sagrado? Não sei. O peito arquejava-lhe, saltavam lágrimas grossas dos seus olhos e espalhava-se-lhe pela fisionomia uma palidez de luar. Fiquei muito nervoso e despedi-me do Salles. Meses depois, tive de lá voltar a instâncias dele, para ver uma pequena coleção de lírios. Estivemos perto do lago, vendo os lírios d'água, cor de marfim e aromáticos. A nosso lado havia dos outros, cor de violeta e dos brancos, muito poéticos. O Salles nunca oferecia as flores do seu jardim. Era zeloso em excesso e pôs-se a contar-me a razão disso. Entretanto, eu vi através de umas névoas uns vultos indistintos, tocando em liras e em harpas de prata. Era um quadro vago, branco, nublado, aéreo. Saí e jurei nunca mais voltar à casa do meu amigo, para não correr o risco de ficar doido. Tive por esse tempo de mudar-me. Fui habitar o primeiro andar de uma casa de pensão. Pela janela da sacada do meu quarto, eu vi o quintal da minha senhoria, uma boa burguesa econômica que, em vez de jardim, tinha um coradouro para roupa lavada e, a um canto, um único canteiro para tomates e salsa.
Havia, porém, na vizinhança um quintalito de iguais dimensões, mas onde a dona, igualmente prática, mas de sentimentos mais tocados por uns laivos de poesia, plantara, além da grama para o coradouro, a da salsa para a panela, um canteirinho de angélicas, que estavam então em flor. No verão, tive sempre por hábito ir fumar um cigarro à janela, antes de me deitar. Puxei a minha poltrona para a sacada na primeira noite da estada na minha nova habitação e pus-me a cogitar em um negócio sério quando de súbito vi uma coluna singular, movediça, que se alava para o firmamento infinitamente azul e infinitamente calmo. A pouco e pouco fui distinguindo formas humanas, figuras quase apagadas de mulheres, como se aquela coluna fosse a bíblica escada de Jacó, por onde as recatadas virgens iam subindo ao céu. À proporção que eu as fixava, ia as divisando melhor, até que as vi distintamente. Eram todas alvas, eram todas loiras. Os cabelos flutuavam-lhes em grandes ondas flexíveis, levavam os braços erguidos e nas pontas dos dedos das mãos, juntas acima da cabeça, uma pequena açucena, onde iria talvez a essência divina da maior dor da terra. Dos seus olhos azuis, úmidos de pranto, caía o orvalho para as ervas e elas subiam, sucediam-se, sempre formosas, sempre loiras, sempre a erguerem acima da cabeça a pequena açucena cor de leite. Aquele quadro tinha uma magia estranha, de que eu não me podia desprender. Ficava horas inteiras a contemplá-lo, até que, cansado, adormecia. O criado fechava com estrondo a janela e eu ia tonto para a cama. Esta cena repetiu-se por umas 5 ou 6 noites. Apesar do meu protesto, apresentei-me no fim de alguns dias em casa do Salles. Levando-me através do jardim, ele mostrou-me de passagem umas camélias brancas. Eu olhei detidamente para essas bonitas flores que me pareciam, na sua mudez, pequenas virgens mortas. Nada me feriu nem abalou a imaginação. Bem, calculei eu, agora as minhas visões só vêm à noite. Mas exatamente nessa noite, debalde esperei a coluna humana, que subia da terra a perder-se nas constelações da Via Láctea. Em vão olhei para o espaço vazio, azul, iluminado pela luz da lua. No céu acinzentado, luziam as estrelas como pequeninos pontos de ouro. Mais nada. Por que não viriam? Onde estariam elas, as encantadoras filhas da noite? Cansado de procurá-las no espaço, debrucei-me da janela para procurá-las na terra. Tudo silencioso. Tudo como na véspera. Unicamente, do canteiro do quintal vizinho, tinham desaparecido as angélicas brancas. Só então percebi que via o que os outros sentem, o aroma. Desejo que tenham gostado do conto A Alma das Flores, da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida. Obrigada por sua companhia e até a próxima.